Esta é a América Latina, uma região que se estende por mais de 10 mil quilômetros, começando pelo México na América do Norte até o extremo sul da Argentina, na Terra do Fogo. E ao longo de todo esse percurso, são 33 países e mais de 30 mil cidades, com cidades como São Paulo, Cidade do México, Lima no Peru e Bogotá sendo algumas das mais populosas e mais ricas. Mas apesar de não ser uma das mais populosas, esta cidade argentina chamada de Buenos Aires é com toda certeza a mais bem posicionada de toda a América Latina, e o que é descrito por alguns como uma potência inevitável. E para entendermos isso, temos que olhar muitos fatores geográficos escondidos aqui. Em 1501, os espanhóis chegaram até esta região da América do Sul, no que hoje é a atual Argentina e Uruguai, e após alguns anos se estabeleceram na região, fundando assim a cidade de Buenos Aires. Isso nos leva para o primeiro fator geográfico que levou os espanhóis a se assentarem aqui, que é por conta de ser uma região extremamente cultivável. Na verdade, é a região mais produtiva de toda a América Latina. Por exemplo, só a província de Córdoba produz 29% da soja argentina, Buenos Aires 27%, Santa Fé 24% e todas as outras províncias mais produtivas também estão localizadas aqui no norte e perto de Buenos Aires. O mesmo acontece com este mapa da produção de milho por província, ou até este mapa da produção de girassol por província. Ou seja, aqui no norte da Argentina é onde se concentra o maior polo agrícola do país. E por sua vez, esses produtos agropecuários têm que ser exportados para o resto do mundo, a partir principalmente do Porto de Buenos Aires, que é o maior porto da Argentina e o quarto maior da América do Sul. Para ver a discrepância de tamanho, o terminal argentino de Zárate, logo ao seu lado, tem um volume de 89 mil TEUs, já Buenos Aires, cerca de 900 mil. Isso acontece com esta cidade porque ela está perfeitamente localizada entre a região mais produtiva do país e os dois principais rios de carga da América do Sul, que levam produtos do Brasil, Uruguai e países que não têm acesso ao oceano, como o Paraguai e a Bolívia, que utilizam também o Porto de Buenos Aires para exportação desses produtos. A Bolívia, por exemplo, tem uma ferrovia que liga La Paz, no centro do país, passando por todo o norte argentino, até o Porto de Buenos Aires. E não é só aí que Buenos Aires se destaca. Por ser a maior cidade e a mais bem posicionada, a estrutura de Buenos Aires é a melhor da Argentina, com este aqui sendo o mapa das rodovias do país, e todas as principais ferrovias também levam até Buenos Aires. Com essa cidade e seu porto sendo um ponto de importação e exportação central para a América do Sul. A Bolívia também exporta pelos portos do Peru, por exemplo, mas exportando pelo porto de Buenos Aires, o custo é bem mais barato para a África e até para a Europa. O mesmo acontece com o Paraguai. Mas voltando à agricultura, a grande atividade agropecuária que essa região possui não seria possível se a província de Buenos Aires e o norte da Argentina não tivessem fatores decisivos para isto, como a grande presença de água que possibilitou a agricultura, dado que aqui temos o estuário do Rio da Prata, que deságua dois rios, o Uruguai e o Paraná. Estes rios se estendem da costa da América do Sul até o interior do continente e aumentam a quantidade de água presente no interior da Argentina e na região de Buenos Aires, e portanto, faz chover mais nessa região. A quantidade de chuvas aqui também pode ser explicada pela Amazônia e pela Cordilheira dos Andes. Então vamos começar pela Amazônia. As nuvens trocam muita umidade com a floresta amazônica e, portanto, se enchem de água. Essas nuvens iriam seguir até o oeste da América do Sul, aqui pela região do Peru. Mas por conta da alta Cordilheira dos Andes, as nuvens seguem três caminhos. Ou ela para aqui e irriga esta região amazônica, ou desce para o sul da América do Sul e irriga a região central do Brasil, ou segue exatamente para a Argentina, que também aumenta a quantidade de chuvas na região de Buenos Aires. Mas ainda assim, existem outros dois fatores geográficos que contribuem para isto. O primeiro é a corrente quente do Brasil, uma corrente oceânica que vem da linha do Equador e desce até a costa argentina. Isso faz com que a água evapore do oceano e siga até o interior do norte argentino, que por sua vez, novamente, para aqui na Cordilheira dos Andes, e aqui ocorre um acúmulo muito grande de chuvas, que gerou massas de água acumuladas, como o Mar de Chiquita, o maior lago da Argentina. Ou seja, essa é a região mais produtiva da Argentina por conta da disponibilidade de água que deixou essa região extremamente fértil.
Mas ainda assim, isso também ocorreu por conta que aqui temos uma das regiões mais planas do mundo, os famosos Pampas, a maior planície da América do Sul, que se estende desde o Rio Grande do Sul, no Brasil, até o Uruguai e a Argentina, afetando principalmente a província de Buenos Aires, que é quase completamente coberta por esse bioma. E por conta de todos esses fatores, aqui estão as províncias mais agrícolas da Argentina, que também permitem ao país seguir um ciclo de produção e exportação. E esse ciclo se resume da seguinte maneira: primeiro, a maior produção agropecuária vem daqui dos Campos Férteis do Norte. Depois são levados até os portos do estuário do Rio da Prata e da cidade de Buenos Aires, que pelo seu posicionamento consegue exportar esses produtos para o resto do mundo. Foi exatamente o que deixou a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, extremamente rica. E isso aconteceu justamente pela sua posição geográfica, que tem muitas semelhanças com Buenos Aires. Então, podemos começar vendo isso por aqui. A cidade de Nova York foi construída no eixo entre diversas baías, como a Baía de Delaware, por exemplo. Mas o que mais temos que prestar atenção é Long Island, uma ilha situada entre o coração de Nova York e diversos rios, como o Rio Providence, o Rio Thames e o Rio Quinnipiac, além de diversos outros rios que desaguam justamente no estuário de Long Island. Ou seja, o primeiro fator é que se estabelecer em Nova York era perfeito por conta do fácil acesso ao interior do atual Estados Unidos, o que era mais concretizado ainda pelo rio Hudson, que cria uma conexão com o Golfo de São Lourenço e a cidade de Nova York, o que possibilitou novamente a movimentação pela região, muito parecido com as conexões de Buenos Aires. E isso permitiu à cidade ser um eixo de conexão entre o interior e a costa, porque aqui justamente temos as montanhas Apalache, que dividem a costa e o interior. E Nova York contornou isso, estando em uma região mais baixa da cadeia montanhosa, o que permitiu criarem dois caminhos até o interior, um pelo norte das cadeias de montanhas e o outro pelo sul, o que justamente criou uma das maiores conexões terrestres dos Estados Unidos, que liga Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington e o sul do país. E aí criou justamente o que acontece em Buenos Aires, com os produtos que vêm da região sul dos Estados Unidos sendo exportados pelo porto de Nova York durante o século XVIII e XIX, e na verdade até os dias de hoje. Mas vamos voltar para a América do Sul agora. A região onde a cidade argentina está situada é tão boa que quando a imigração italiana chegou na região, entrou justamente pelo porto de Buenos Aires. Tanto é que hoje, cerca de 60% dos habitantes da cidade têm descendência italiana. Isso nos leva para entendermos nosso outro ponto, a cidade ser uma entrada para a Argentina. Para ver isso, na latitude onde está Buenos Aires, existem outras grandes capitais, como Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile. Além também de uma longitude semelhante a Buenos Aires, estar a capital do Paraguai, Assunção, com o aeroporto de Santiago sendo o sexto mais movimentado da América Latina e Buenos Aires o 11º. E isso faz com que Buenos Aires esteja no centro destas conexões. Mas a grande questão é que Buenos Aires conecta a Argentina com o resto do mundo, porque para chegar à Patagônia ou Bariloche, regiões de grande turismo para a Argentina, o ponto de entrada é Buenos Aires, além da cidade ser a segunda mais utilizada para as rotas até a Antártica, criando uma conexão entre o Ushuaia e o continente gelado. E dessa maneira, a cidade é a maior, mais rica e com maior poder concentrado de toda a Argentina. E sendo assim, esse é o exato motivo pelo qual Buenos Aires é a cidade mais bem posicionada da América Latina. Eu vim te mostrar o nosso novo canal sobre geopolítica, e essas imagens que estão aparecendo na sua tela são de lá. Então, eu vou deixar esse vídeo que acabou de sair para você assistir. É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e você vai ver o nosso novo canal. Clica e assista.